Senado deve retomar hoje votação sobre a reoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia. E você vai ver ainda. Em tom revigorante, Joe Biden discursa em convenção em Chicago e passa o bastão a Kamala Harris. Enem dos concursos. Liberados os gabaritos oficiais do Concurso Nacional Unificado. E ainda, o espetáculo que iluminou a maior cidade do Brasil e garantiu um show de imagens. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é terça-feira, 20 de agosto. O Senado deve retomar hoje a votação sobre a reoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia. A votação da proposta, em intensa negociação com o governo, tem sido adiada desde o semestre passado. Vamos ver. O projeto de lei que estabelece o regime de transição para o fim da desoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia deve voltar à pauta de votações no plenário do Senado. A proposta possibilita a substituição da contribuição previdenciária patronal da folha de salários para a receita bruta do empregador. Assim, em vez de o empresário pagar 20% sobre a folha de pagamento do funcionário, o tributo pode ser calculado, aplicando-se um percentual sobre a receita bruta da empresa, variando de 1 a 4,5%, a depender do setor. O projeto prevê uma reoneração gradual da folha de pagamento, de 2025 a 2027. Neste ano, a desoneração será mantida integralmente, com a tributação sendo retomada da seguinte forma: 5% no próximo ano, 10% no seguinte, e chegando a 20% em 2027. Quando a desoneração seria encerrada. Além disso, o projeto prevê uma redução gradual do adicional de 1% sobre a COFINS e importação até chegar em 0,4%. Um substitutivo apresentado pelo senador Jacques Wagner é uma versão alternativa ao projeto, que busca atender ao acordo firmado entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Após a análise no Senado, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. E agora um destaque internacional. Num discurso histórico, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu na Convenção Nacional Democrata em Chicago ser o melhor voluntário para a campanha presidencial de Kamala Harris contra o republicano Donald Trump. Com este abraço, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou o bastão eleitoral à vice-presidente Kamala Harris para concorrer à Casa Branca. Biden, que desistiu de tentar a reeleição há um mês, prometeu diante de milhares de pessoas que se reuniram em Chicago para a Convenção Nacional Democrata ser o melhor voluntário para a campanha de Harris contra o republicano Donald Trump. Ela é durona, tem experiência e uma integridade tremenda. O discurso enérgico de Biden teve momentos de nostalgia e relembrou décadas de vida política. Foi a honra da minha vida servir como seu presidente. Adoro o trabalho, mas amo ainda mais o meu país. Antes, Harry iniciou a convenção agradecendo a Biden por sua gestão e liderança. Joe, obrigado por sua liderança histórica, por uma vida inteira de serviço à nossa nação e por tudo que você continuará fazendo. Seremos eternamente gratos a você. A nomeação é um marco na carreira de Harris e encerra um dos meses mais agitados da política americana. A vice-presidente assumiu a posição depois que Biden parou a corrida por um segundo mandato, ao ser pressionado por sua idade avançada. A advogada, de 59 anos, revitalizou o Partido Democrata, quando muitos começavam a se conformar com a possível derrota. Houve discursos emocionantes durante a noite de abertura da convenção.
A convenção democrata continua com os pesos pesados do partido subindo ao palco em Chicago. Nesta terça-feira, todos os olhares estarão voltados para Barack e Michelle Obama. Na quarta, são esperados o ex-presidente Bill Clinton e o governador de Minnesota, Tim Walz, companheiro de chapa de Harris. E agora a gente volta a falar sobre notícia nacional. Os candidatos que fizeram a prova do concurso nacional unificado já podem conferir o gabarito oficial. Os candidatos do Enem dos concursos podem apresentar recursos até esta quarta-feira. Os candidatos que fizeram a prova do concurso nacional unificado já podem conferir o resultado preliminar do gabarito. E após conferir as respostas das questões, quem não concordar com o resultado pode recorrer à organização para que tente uma eventual mudança da resposta ou anulação da questão. Após a divulgação, foi aberto o prazo para recurso, que vai até essa quarta-feira. As provas objetivas representarão o primeiro grande corte no número de candidatos de cada bloco do concurso. Só terão as provas discursivas corrigidas os candidatos que ficarem em posições até 9 vezes o número de vagas de cada cargo. Com isso, um cargo que oferece 20 vagas só devem ser corrigidas as provas discursivas dos 180 primeiros colocados, na pontuação das provas objetivas. Os candidatos que participaram das provas e cumpriram todos os requisitos do chamado Enem dos concursos concorrem a 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal. Em alguns casos, os salários iniciais passam de R$ 22 mil. Os próximos pontos de destaque do cronograma são a divulgação da imagem do cartão resposta, prevista para o dia 10 de setembro. De acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação, as notas finais das provas serão divulgadas no dia 8 de outubro. Além das oportunidades imediatas, o concurso também vai ter um banco de candidatos, com mais de 13 mil classificados que ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias, caso surjam. E o Ministério da Educação divulgou hoje a lista de aprovados da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. O resultado está disponível no Portal Único de Acesso ao Estudante Superior. Os aprovados precisam confirmar as informações até o dia 30 de agosto. Para quem escolheu a Bolsa Integral, deve comprovar renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio. Já para a Bolsa Parcial, a renda mensal per capita exigida é de até 3 salários mínimos. Os candidatos que não foram selecionados podem manifestar interesse na lista de espera entre 9 e 10 de setembro. E o resultado da lista será divulgado no dia 13 de setembro. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O público-alvo são estudantes sem diploma de nível superior. E veja a seguir imagens inéditas da superlua. O fenômeno abrilhantou a noite desta segunda-feira na cidade de São Paulo. Todos os detalhes em instantes. Voltamos já já. Horas e 41 minutos pelo horário de Brasília. Nós estamos de volta com as principais notícias. Agora a gente fala sobre o tempo, porque a Defesa Civil da cidade de São Paulo decretou estado de alerta para baixa umidade relativa do ar. Na tarde de ontem, a capital paulista registrou 12% de umidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Inclusive, você acompanhou ontem aqui no nosso jornal uma reportagem sobre a forte massa de ar quente e seco que vai se manter pelo menos até quinta-feira na região. E essas
mudanças recorrentes no tempo, um dia faz frio e no outro calor e o ar seco, tem afetado a saúde de muitas pessoas, principalmente idosos e crianças, que são os que mais sofrem com doenças respiratórias. Só para se ter uma ideia, um levantamento do Observatório de Saúde na Infância da Fiocruz e da Unifase revelou que as internações por pneumonia, bronquite e bronquiolite de bebês com menos de um ano no Sistema Único de Saúde bateram um recorde no ano passado, com 153 mil registros, cerca de 419 por dia, patamares acima dos registrados antes da pandemia. Mas quais os cuidados que devemos tomar nesse período? Vamos saber mais, então, com o alergista e coordenador do Brasil Sem Alergia, doutor Marcelo Bossuat. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez falar para vocês. Doutor, por que o tempo seco ele interfere tanto na nossa saúde? Esse aumento nas internações de bebês menores de um ano, por exemplo, tem relação com essas mudanças no tempo? Muito, bastante. Primeiro, são 3 situações principais. Nessa época do Brasil, ele fica seco e frio. Então, tanto seco quanto frio são irritantes respiratórios. Inflamam a nossa mucosa respiratória, faz com que a gente produza muito muco, secreção e aumenta a probabilidade da gente captar vírus e bactérias. Por isso que as pessoas ficam mais doentes por infecções virais e respiratórias também. Outra situação importante é as queimadas. Como nessa época do ano há um aumento das queimadas no Brasil, a fuligem da queimada, a queima desses combustíveis derivados dessas queimadas irritam a mucosa respiratória e agravam pacientes que já têm asma, já têm rinite, já têm sinusite, que estaria parcialmente controlado, mas acaba havendo também esse agravamento dessa situação, também a possibilidade desses pacientes pegarem mais sonhos. Então, essa época do ano é uma época de atenção e com que você que tem uma doença de base, você procura o seu médico para fazer a prevenção dessas crises respiratórias que, porventura, possam acontecer. Doutor, a gente está com umas falhinhas na comunicação, na conexão, mas deu para entender bem o que você disse. Agora, quais são os sintomas causados por esse tempo seco? A gente percebe, né, andando na rua, colegas de trabalho, em casa, as pessoas coçam mais o nariz, espirram mais, aquela tosse seca. Quais outros sintomas que a gente deve estar em alerta nesse período? Precisam que o órgão mais externo do nosso pulmão, a parte mais externa do nosso pulmão, é o nosso nariz. Então, o nariz é muito importante, toda a vitória, não só para ele mesmo, mas também para os seios da face, causando sinusite, e para o pulmão, causando problemas respiratórios como a bronquite. Então, aquele entupimento nasal, aquela irritação no nariz, aquele nariz entupido, aquele nariz obstruído durante a noite, ou do dia, que você coça, que sai muita coriza, isso pode ser o primeiro sintoma de uma doença respiratória que pode se agravar e que pode evoluir para as vias mais inferiores da nossa respiração, como no caso o pulmão. Então, se porventura começar a coçar seu nariz, a começar a mejar os olhos, a começar a ter coriza, a começar a ter tosse, a tosse persistente por mais de 30 dias é um sinal extremamente importante, que pode indicar um quadro de asma, mesmo você sem falta de ar, precisa procurar imediatamente seu médico para que ele possa tomar as medidas cabíveis e iniciar, então, medicação adequada para você, para evitar um mal maior. Né? Lembrando que umas faixas etárias nessa época do ano, como as crianças e também os idosos, acabam piorando bastante, acabam agravando bastante, porque, primeiro que a criança, o sistema imunológico ainda está em formação. E o idoso, o sistema imunológico, ele está caindo, né? Está em senescência, está mais enfraquecido. Então, acaba fazendo com que eles sejam de risco que, de certa forma, possam pegar infecções mais graves, processos infecciosos, pneumonias, principalmente. Olha, recentemente, um grande apresentador de televisão, nós perdemos, foi uma grande perda para o Brasil, né? Que acabou vindo a falecer por causa de uma infecção respiratória. Então, fica um alerta a todos aqueles pacientes e que, porventura, não se vacinaram, não tomaram a vacina,
da gripe, pacientes crianças também, imunocomprometidas, precisam tomar as vacinas apropriadas e procurar o seu médico no mínimo sinal de processo respiratório, de início do processo respiratório. Uma simples rinite pode virar uma sinusite pode virar uma asma. Não é algo muito simples, né, doutora? A gente realmente precisa dar mais importância para isso, porque realmente, como você disse, esse tempo seco, ele afeta em muito e pode trazer muitos prejuízos para a saúde, como essas doenças que você mencionou. Agora, no caso, doutora, assim, no dia a dia, quais cuidados práticos que a gente deve ter? Por exemplo, quem trabalha em escritório, ambientes fechados, que fica naquele ar-condicionado, precisa ter algum cuidado específico? Ou quem usa muito ventilador, por exemplo, dentro de casa, quais são os cuidados que nós devemos ter? Esses equipamentos, por exemplo, podem até prejudicar ou ajudam? O controle de ambiente é o mais importante, lembrando que os ambientes indoor, aqueles ambientes dentro de casa, dentro do nosso escritório, são os mais poluídos. E o povo brasileiro é o povo que mais fica em ambientes indoor, né? Pela situação do calor, por causa do ar-condicionado e também pela violência também dos grandes centros. Mas, principalmente, você limpar ou tirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia para as crianças. Mas o principal é a forração do chão e do travesseiro, material impermeável do tipo napa ou PVC em casa. Porque no colchão e travesseiro é o lugar que ficam ácaros. O ácaro, que é o principal causador de alergia, se alimenta da nossa pele descamada. A nossa pele é rica em queratina e essa queratina faz com que nós produzamos uma fábrica de ácaro no nosso colchão e travesseiro. Para a ideia, o peso do colchão e travesseiro triplica de peso, né? Justo a quantidade de ácaros que é produzida ali. E esse ácaro é um dos principais causas aqui no Brasil de rinite, de asma, de bronquite, de processos alérgicos respiratórios que podem ser portas de entrada para infecções oportunistas. Então, o controle de ambiente é muito importante. O ar-condicionado, nesse caso, ele precisa sofrer manutenção a cada 6 meses, uma lavagem geral. E também os filtros, toda semana, precisam ser. E se a umidade relativa do ar da sua cidade estiver muito baixa, o uso de umidificadores pode ser bom nesse caso somente. Somente se a umidade relativa do ar estiver muito baixa. Porque no Brasil, em geral, temos um ambiente mais úmido. E essa umidade acaba aumentando a geração de ácaro e mofo. Tá? Então, no geral, o umidificador não é bom. Mas quando estiver seco, então, você consultar as autoridades locais e vir que o ambiente está muito seco, então o uso de umidificadores, nesse caso, ajudaria a controlar as doenças respiratórias. Perfeito, doutor. Só para finalizar, um balde de água é uma alternativa para o umidificador? Se a umidade relativa do ar estiver muito baixa, sim. Mas se não estiver, se estiver chovendo, se tiver uma umidade relativamente adequada, porque quanto mais úmido, mais proliferação de ácaro e de mofo terá. E o ácaro e o mofo, principalmente o ácaro, eles são indutores de reações alérgicas. Por isso que é importante conversar com o seu médico local e consultar as autoridades locais para que seja feita da melhor maneira mais adequada. E colocar a vacinação em dia. Doutor, muito obrigada pelas recomendações. Foi um prazer falar contigo. E, claro, agora a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que você disse. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço muito mais uma vez conversar com a Rede Internacional. Muito obrigado. Um prazer. A gente acabou de conversar com o alergista, doutor Marcelo Bossuat. Foi um prazer falar com ele. Ficam, então, as recomendações. E olha, o projeto de lei que legaliza os cigarros eletrônicos no Brasil pode ser votado no Senado. E tem muito a ver com essas recomendações que o doutor até disse, né, de doenças respiratórias, porque eles podem piorar. A regulamentação pode render mais de 2 bilhões de reais em impostos, olha só. Atualmente, a fabricação, importação, comercialização e propaganda desses dispositivos são proibidos. A votação do texto foi adiada várias vezes devido à falta de consenso entre os senadores.
Agora, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado volta a analisar o projeto de lei que legaliza os cigarros eletrônicos no Brasil. Apesar de ser proibido no Brasil desde 2009 pela Anvisa, os cigarros eletrônicos ainda são encontrados no mercado e comercializados de forma ilegal. O texto a ser votado recomenda a aprovação do projeto, mas propõe algumas alterações ao texto original. Entre as mudanças, uma multa para quem vender cigarros eletrônicos a menores de 18 anos. A multa para essa prática sobe de 10 para 20 mil reais. Diversos países já regulamentaram o uso desses cigarros eletrônicos e a importação e o comércio ilegal desses dispositivos resultam em perdas de arrecadação de impostos para o Brasil. Com a regulamentação, a arrecadação anual em tributos poderia alcançar cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Os senadores contrários à matéria argumentam que a regulamentação dos cigarros eletrônicos pode aumentar a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, gerar uma maior demanda por cuidados familiares e resultar em perda de produtividade na economia. Além disso, organizações de saúde enviaram uma carta aberta aos senadores pedindo que a proposta não seja aprovada. E mudando de assunto, quem olhou para o céu na noite desta segunda-feira pôde ver a lua mais cheia e brilhante. É a superlua azul, um espetáculo que iluminou a maior cidade do Brasil, olha só. Em meio à agitação do começo da noite na metrópole, ela apareceu discreta sobre os prédios. Aos poucos foi ficando mais cheia e mais brilhante. Foi assim que a superlua surgiu sobre São Paulo. Na correria da cidade grande, um espetáculo que fez muita gente parar, admirar e se encantar. Que demais, hein? E na edição de hoje, nós vamos conhecer uma pequena cidade chamada Collioure, na França. A pequena cidade costeira na região de Occitânia, próxima à fronteira com a Espanha, é famosa por suas lindas paisagens com montanhas e pequenas praias e enseadas. A região tem uma rica história que remonta à época romana, porém ganhou muito destaque na Idade Média, quando era uma importante fortaleza e porto. Até hoje, Collioure é um destino muito popular para artistas e amantes da arte. Estamos encerrando bem essa edição, hein? Primeiro foi a superlua e agora essas imagens incríveis da cidade francesa. E é claro que a gente não poderia deixar de ver uma câmera ao vivo de lá. Vamos então sair dos nossos estúdios HIT em São Paulo e ir diretamente para a França, para Collioure. A cidade atrai por sua beleza natural, com praias e trilhas costeiras, além, é claro, de uma rica herança histórica e bastante famosa por sua cena artística ligada ao movimento falvista, oferecendo galerias e muitos museus. Collioure é o destino ideal para quem busca relaxamento, culturas e, claro, paisagens inspiradoras, como vocês podem ver essa daí. E com essa vista incrível desse castelo real, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você e até mais.